Versículo 7, 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8 diz assim: removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 5, aliás, toda a carta de Coríntios, mas também o capítulo 5 dessa carta, o apóstolo Paulo ele está tratando com a igreja como aplicar a disciplina no meio da igreja. Ali havia um irmão, uma pessoa que estava, um membro da igreja, que estava cometendo alguns pecados, e Paulo está dando aqui algumas orientações para que fosse retirado do meio deles esse fermento velho, para que fosse retirado do meio deles uma pessoa em pecado, que gostaria de continuar em pecado. E aqui nós vamos ver que Paulo, ele faz uma aplicação, ele usa a história dos pães sem fermento, né, do pão sem fermento, que é uma festa que está atrelada diretamente à Páscoa. Ele faz uma alusão quando está falando de tratar essa pessoa, né, tirar o fermento velho do seu meio, para que eles pudessem então celebrar uma nova vida em Cristo, o Cordeiro Pascal, né? A Páscoa, a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo. Então eu gostaria de hoje conversarmos um pouquinho sobre como nós cristãos devemos ou deveríamos celebrar a nossa Páscoa. Nós sabemos que a origem da Páscoa, né, o Pessah, ela vem da história de um povo que estava em isolamento. Eles não estavam em pandemia, mas eles estavam isolados, presos, escravizados lá no Egito, né? O povo de Israel ficou cerca de 430 anos ali escravizados. E Deus levanta então um homem, Moisés, para ser o libertador daquele povo. Então, Moisés vai até Faraó e transmite o recado do Senhor, né? Deixa o meu povo ir para me adorar. Faraó questiona, Faraó olha, mas com o seu coração endurecido, com as suas convicções, com as suas próprias convicções, ele foi deixando isso passar. Não, eu não vou liberar esse povo para ir a lugar nenhum adorar. Enfim, Deus envia então as 10 pragas, nós conhecemos isso, está lá em Êxodo, né, no livro de Êxodo, capítulo 9, 10, 11, 12. Nós vamos ver as pragas, e conforme cada praga ia assolando aquele povo, Faraó, ele se deixava, né? Ele se permitia o povo sair para adorar. Só que aí as pragas cessavam, o coração dele se endurecia novamente, aí ele proibia o povo de sair para adorar a Deus. Bom, nesse meio tempo, aí então, quando chega a 9ª praga, que foi a praga das trevas, né, da escuridão, onde o povo, o texto lá em Êxodo 12 diz que as trevas eram tamanhas que dava para apalpar, ali, né, no capítulo 12, no versículo 21 diz que dava para ser apalpada essas trevas, né, essa escuridão. Enquanto lá no cantinho onde estavam os hebreus, estava tudo normal. Então, entre essa 9ª praga e a 10ª praga, que seria então, foi a praga da morte dos primogênitos, antes que Deus enviasse a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, a Páscoa foi instituída. O Senhor instituiu a Páscoa. E toda essa história nós vamos ver lá no capítulo 12, a instituição da Páscoa, nós vamos ver lá no capítulo 12. A gente sabe que o povo se prepara, que Deus dá as orientações para que o povo se preparasse. Deus vai dar todas as orientações para que um cabrito, né, ou um cordeiro, fosse um cordeiro sem mácula, sem mancha,
fosse separado no 10º dia do mês, para que no 14º dia ele fosse à tarde, fosse sacrificado, não é isso? Nós vamos ver ali em Êxodo 12, mencionar também que a partir de então, o mês de Abib seria o primeiro mês agora a contar na vida daqueles homens. Êxodo 12:1 vai dizer sobre isso, né? Vai falar sobre isso. A partir de agora, este será o primeiro mês do ano dos judeus. Nós vamos ver então o Senhor dar todas as ordens, dar todo um direcionamento para o povo, e aquele sangue do cordeirinho que foi imolado ali, aquele sangue deveria ser passado nos umbrais, nas vigas das portas, porque o anjo destruidor, né, ia passar por todas as casas onde não houvesse a marca do sangue do cordeiro. Todo primogênito iria morrer, iria perecer, tanto de filhos dos humanos como filhos dos animais, o primogênito dos animais. O povo judeu então foi lá e fez conforme a orientação de Deus dada a Moisés, sacrificaram o animal, marcaram. Obviamente que, se algum daqueles judeus não creram no que Moisés os ordenara fazer, e não fizeram a marca, lá, o X com sangue, a marquinha do sangue, com certeza o anjo da morte passou, o anjo da morte visitou essa casa. Isso mostra o quê? As escolhas. Deus deu a orientação para o povo. O sangue, vocês vão aspergir o sangue nas vertentes. É pelo sangue. A marca na sua casa, a marca da sua salvação será o sangue. Se eu não ver o sangue por ali, o primogênito nesta casa perecerá. Nós estamos vendo aí então a questão já da obediência. Bom, enfim, irmãos, acontece então nesta noite que o anjo destruidor passa por as casas, passa por ali, e catástrofe está tomada, porque o povo egípcio, toda casa que não havia a marca de sangue do cordeiro, no meio do povo egípcio, houve uma morte nesta casa. Todas as casas. O povo ficou tão assustado, o povo ficou tão apavorado, que começou se a gente analisar o texto friamente, a gente vê que o povo pôs até os judeus para correr. Vão embora, já que vocês querem ir, que vão logo. Deu as joias, deu prata, deu ouro para que eles pudessem ir logo. Deus já havia dado uma orientação para eles, para os hebreus, que não preparassem nem pão do modo normal. Por quê? Porque eles não teriam nem tempo de esperar que os pães ficassem prontos. Então Deus deu a orientação para que fizessem pães sem fermento, porque do jeito que estivesse, eles já iriam pegar e já sair. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o fermento. O fermento, a gente sabe que as leveduras são fungos responsáveis pela fermentação. Esses fungos, eles estão em todos os lugares, incluindo a superfície de grãos e cereais. Lembra que lá o povo no Egito trabalhava com palha, com trigo, né? Bastaria assim deixar a massa de pão úmida por alguns dias para que ela naturalmente fermentasse. O povo hebreu não tinha tempo para fazer essa massa e esperar ela levedar. Uma vez essa massa levedada, tornava-se então um tipo de fermento, onde um pouco de massa, em tempos normais, um pouco dessa massa do seu dia a dia era guardada para a semana seguinte, a fim de que, quando uma nova massa fosse ser feita de pão, pegava-se a massa antiga fermentada e misturava-se com a massa nova. Então, isso daí fazia com que a massa nova fermentada crescesse. Havia nesse processo um leve risco de contaminação, por conta do processo, a pureza, né, a sujeira, a contaminação. Especialmente se esse processo continuasse indefinidamente. Então, sem que em algum momento houvesse uma massa nova. É aí que vai acontecer uma grande situação, porque o fermento, numa massa nova, quando a gente coloca o fermento, quem sou eu para dizer perto de quem faz pão, quem faz bolo, mas o fermento, quando colocado numa massa nova,
e deixa ali para fermentar, a gente sabe que o fermento ele vai tomar todo o território ali onde ele está, ele vai fermentar tudo, ele vai contaminar tudo. E a massa ficará toda fermentada, levedada. Irmãos, uma mensagem para nós. Assim somos nós, se nós não nos atentarmos à nossa vida em relação a Deus. Uma vez que deixamos de lado o nosso tempo de comunhão, o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura bíblica, o nosso relacionamento com Deus, e nos prendemos às coisas deste mundo, e nos prendemos ao fermento deste mundo, aos poucos, irmãos, nós somos envolvidos com essa situação. Quer ver um exemplo que não é segredo para nenhum de nós? Nós estamos num momento de pandemia, a grande maioria está em casa, a grande maioria, com exceção aqueles que têm se dedicado ao trabalho, mas a grande maioria está no Netflix, Globoplay, Amazon, Facebook e etc. E por aí vai, vendo um monte de séries, vendo um monte de filmes, vendo um monte de coisas. Não estou com isso dizendo que está errado. O que eu estou dizendo é, às vezes a gente começa a tomar tanto tempo vendo as séries, né, fazendo as maratonas, que quando a gente vê, a gente passa 8, 9, 10 horas assistindo uma série, mas a gente não gasta 10 minutos com a oração, a gente não gasta 10 minutos com a leitura da palavra, 10 minutos com os joelhos dobrados. Então, assim, e a gente não percebe isso muitas vezes. Olha as circunstâncias nos levando sutilmente para longe do Senhor. É o fermento entrando na nossa vida como que nós não, de uma maneira como se nós não estivéssemos percebendo nada disso. Por isso precisamos estar atentos a tudo que toma o nosso tempo do Senhor, mesmo em tempo de pandemia. Eu já falei algumas outras lives aqui. A gente reclamava muito que não tinha tempo para orar, que não tinha tempo para ler a Bíblia, que não tinha tempo para um devocional. Irmãos, agora a gente não tem desculpa. Muitas pessoas, muita gente não tem desculpa. Tem muita gente que não está trabalhando home office, né? Então que tem tempo para estudar, para ler, para ter momento de comunhão e não está fazendo. Uma coisa que eu estava comentando com a Renata, acho que foi até hoje, aqui em casa nós tiramos um tempo à noite, a gente faz nosso devocional, mas a gente faz também o nosso tempo de brincadeira entre família. Depois da janta, a gente se reúne para brincar de stop, para brincar de Uno, para brincar de mímica. E hoje, falando com a minha esposa, a gente conversou para que quando acabar esse período de pandemia, para a gente não perder isso. Porque tem sido gostoso, tem sido um momento de comunhão entre a família, entre eu e meus filhos, eu e minha esposa, onde a gente ri, onde a gente brinca, onde a gente se diverte. E esse tempo é um tempo que não tem nos afastado do Senhor. Pelo contrário, esse tempo juntos, mesmo em brincadeira, quando estamos brincando, tem nos levado mais perto do Senhor, mais perto como família, das coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Quero dizer com isso, irmãos, que a gente não pode se deixar roubar pelas coisas desse mundo. É importante, irmãos, termos esse tempo entre família. É importante parar para ver um filme, para ver uma série, mas mais importante do que tudo isso é o nosso relacionamento com Deus. Esse tempo meu com o Senhor é a coisa mais importante. Então separe e aproveite o tempo que você tem agora para falar com o Senhor. Os israelitas deixaram o Egito com tanta pressa que não tiveram tempo nem mesmo de preparar pão, não tiveram tempo nem mesmo de preparar uma mala direito para comer, né, com comidas. A cada ano os israelitas, talvez em parte como medida preventiva de saúde, eram obrigados, depois dessa lei dada por Moisés, né, por Deus a Moisés, eles eram obrigados, né, a purificar as casas e o templo de todo resquício de fermento, ao ponto de ser expulso do meio deles, caso alguém usasse fermento durante o período, que era o período da Páscoa. Então, neste contexto, irmãos, o pão sem fermento significa um novo começo, uma vida sem a contaminação do mal, sem a contaminação do pecado.
Toda contaminação pelo pecado deve ser deixada quando temos uma vida em Cristo. Irmãos, como o crente deve celebrar a Páscoa do Senhor? Ou essa Páscoa igual hoje, o período da Páscoa, como nós celebramos a Páscoa? É nos preparando, nos purificando, nos livrando, tirando da nossa vida todo resquício do pecado. Nós devemos celebrar a Páscoa, entendermos que Jesus Cristo morreu por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou. E é isso que nós comemoramos hoje. Mas para que eu possa comemorar e entender o sacrifício de Jesus na cruz por mim, eu preciso antes entender que a minha vida, que outrora era uma vida de pecado, eu preciso limpar-me deste pecado para poder, junto com o Senhor, celebrar a Páscoa. Óbvio que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da graça do Senhor sobre a minha vida. A graça é essa que me faz entender que sou um pecador. A graça é essa que habilita em mim a fé para crer em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje estamos aqui celebrando. A Páscoa, como nós dissemos, significa passar sobre. Foi quando então o anjo da morte passou por toda aquela casa que estava marcada pelo sangue do Cordeiro. A partir de então, todo ano essa festa era celebrada. Aqui, como em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver mais uma vez o texto, a Bíblia, apontando para o Filho de Deus. Mais uma vez nós vemos aqui em mais um texto do Antigo Testamento a sombra do que estaria para vir. A sombra daquele que viria, para que o seu sangue pudesse ser vertido, fosse derramado na cruz, e a remissão de todo aquele pecador que o reconhecesse como Senhor e Salvador de sua vida. O texto do Velho Testamento sempre, todos os livros, são 39 livros no Antigo Testamento, todos eles estão apontando para este momento. Todos eles estão apontando para Jesus Cristo. Colossenses 2, versículos 16 e 17 diz: assim ninguém nos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Nós vemos aqui a Páscoa apontando para Cristo. O centro do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou o povo do Egito, não porque mereciam, mas por amor. Assim, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da sua maravilhosa graça. Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos. É o amor de Jesus Cristo. A Páscoa, lá em Êxodo 12, está apontando para o Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro Pascal, que já foi sacrificado, Jesus Cristo. O seu sangue nos expiou, o seu sangue tornou-nos propícios a Deus. O propósito do sangue aplicado nas vigas das portas era salvar da morte o primogênito de cada família. Esse fato aponta para o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. O Cordeiro Pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isto aponta para a morte de Cristo em substituição a todo aquele indivíduo que nele crê. Jesus morreu por mim e por você. Amém. Basta crermos no sacrifício do Senhor. O sangue de Cristo, ele tem aplicação universal, mas a aplicação dele é somente àquele que crê em Jesus Cristo. O alcance dele, o alcance do sangue é para todos e cada um dos seres humanos da face da terra, mas a aplicação do sangue do Senhor é somente aquele que nele crê. O cordeiro separado para o sacrifício tinha que ser sem mácula, apontando para a impecabilidade de Cristo, o perfeito, como nós vemos lá em Hebreus 4,15.
Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que nos salva da morte física. Assim como no caso da Páscoa, o comer em comunhão, a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício eficaz. E em comunhão, damos nós hoje, a Igreja de Cristo, em comunhão, dá continuidade a esse memorial quando celebramos a Santa Ceia do Senhor. Fazemos isso em comunhão, em memória dele, até que ele venha. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé obediente. Essa obediência pela fé resultou na redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém através da obediência à fé. Irmãos, precisamos aprender a exercer a fé, crendo no sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. O cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com pães sem fermento. Uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção, os pães sem fermento representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito. Representava a separação entre o homem hoje crente, que creu em Jesus Cristo, e o pecado. Somos separados, uma vez que aceitamos a Cristo, uma vez que entendemos o sacrifício de Jesus por mim e por você. Não há como nós comungarmos com o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos purifica de todo o pecado, nos separa. Não há como andarmos nas luzes e vivermos nas trevas. Não dá. Nós somos do Senhor. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado a separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Irmãos, o significado da Páscoa para o crente significa a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, pois ele ressuscitou. Aleluia. Eu não quero me delongar aqui nesta mensagem para falar de algo que você que está me ouvindo provavelmente já deve ter ouvido diversas vezes, do momento que Jesus morreu, de como que ele sofreu, de tudo que ele passou por mim, por conta dos meus pecados, por conta dos seus pecados. Eu não vou me alongar nisso, porque o que eu quero falar é que eu e você, como cristãos, precisamos aprender a celebrar a Páscoa, como nós acabamos de estudar aqui, como Paulo nos ensina, se livrando das coisas ruins, se livrando do velho fermento, se livrando do pecado e apresentando-se diante do Senhor para celebrar a Páscoa, para celebrar a Santa Ceia de mãos limpas, de coração puro, de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida de sinceridade, de uma vida de verdade, sem falhas, sem mancadas com o Senhor, sem pecados. Irmãos, nós hoje celebramos o dia, que Jesus ressuscitou. Irmãos, se ele ressuscitou é porque ele verdadeiramente morreu. E ele morreu por causa de você que está me ouvindo. Ele morreu por causa dos meus pecados. Eu preciso entender para poder verdadeiramente celebrar isso, irmãos. Porque este gesto foi um gesto tamanho, foi um gesto que não dá para explicar, foi um gesto sem preço. Irmãos, foi um gesto que nenhum de nós somos capazes de fazer. Irmãos, Jesus Cristo, ele morreu para te dar a vida eterna. E por isso que hoje nós podemos celebrarmos a sua morte e a sua ressurreição. Obrigada, Jesus. Amados irmãos, esse é o momento de nos analisar. Esse é o momento de nos livrarmos de todo tipo de pecado, de todo tipo de velho fermento em nossa vida, para que assim tenhamos, pelo sangue de Jesus Cristo, acesso ao Pai para todo sempre. Queres ser liberto do inferno? Queres ser liberto das garras do diabo? Passe pelo sangue. Asperge o sangue de Cristo. Deixe que o sangue de Cristo cubra a sua vida. Deixe que o sangue de Jesus Cristo te lave, te limpe de todo pecado. É assim que devemos celebrar a Páscoa, sem pecado. Procurar, irmãos, fazermos a vontade do Senhor. Procurarmos agradar o Senhor.
procurarmos, irmãos, estar em todo o tempo na presença dele, fazendo tudo o que lhe agrada. Um crente em Cristo que entendeu que a Páscoa significa a vitória de Cristo sobre a morte, que nos livrou do inferno, não pode celebrar a Páscoa vivendo uma vida de pecado. Se você, que se diz crente, tem andado, tem comungado com o pecado, é hora de você se isolar. Igualzinho nós estamos em isolamento por causa do coronavírus. É hora de você se isolar do pecado também. Se afaste do pecado. Porque o pecado, o vírus do pecado, é pior que o vírus do coronavírus. É pior que o coronavírus. O vírus do pecado ele vai te levar para o inferno. E se você tiver Jesus Cristo na sua vida e andar com Cristo, o coronavírus ele vai passar por você, mas ele vai, em algum momento você vai ser curado. E ainda que você não seja curado com Jesus Cristo, na hora que o coronavírus te abater e te levar a óbito, você vai morar com o Senhor Amém. na eternidade. Amém. Portanto, afaste-se do vírus do pecado. Amém. Se isole, deixe que Jesus Cristo cuide da sua vida. Parafraseando o texto que nós lemos no início, lá em 1 Coríntios, Paulo falando, eu quero encerrar aqui a nossa reflexão, que diz assim: limpem-se de todo o pecado, porque é chegado o momento de celebrarmos a Páscoa. E a nossa Páscoa é Cristo, o Cordeiro que já foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a Cristo. Celebremos a Cristo. Ele ressuscitou. Louvado Aleluia. seja o nome de Jesus.